Você sabia que a obediência é um caminho muito importante para a sua salvação? Será que é possível nós nos salvarmos sem a obediência a Deus? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fique conosco até o final. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero meditar com você hoje Hebreus, capítulo 5, versículo de 1 a 10. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como a Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Gente, olha que coisa linda, prestem atenção. Mesmo sendo filho, mesmo sendo Deus, ele aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Então, em outras palavras, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: Jesus também obedeceu. Ele, sendo Deus, obedeceu ao seu Pai. Quanto mais nós devemos obedecer a Deus. E olha que forte essa palavra: tornou-se causa de salvação eterna. Jesus se tornou causa de salvação eterna. Por causa de Jesus eu sou salvo. Por causa de Jesus você é salvo. Para todos os que lhe obedecem. Aqui tem um segredo. Jesus morreu na cruz por todos, mas nem todos vão para o céu. Segundo a Bíblia, nem todos vão para o céu. Diz a palavra que há muitos que vão entrar pela porta larga. Diz a palavra que muitos entram pela porta larga. Aliás, abra aí já a sua Bíblia para você ver isto. Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. A Bíblia está dizendo que numerosos escolhem a porta larga, uma vida fácil, uma vida mundana. Veja, a Bíblia está dizendo que muita gente não vai para o céu. Versículo 14. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. O que essa palavra de hoje está nos ensinando? Tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, para que ele seja minha salvação, para que de fato eu seja salvo e aquela salvação da cruz seja aplicada à minha vida, eu preciso obedecê-lo. Agora, você já ainda está em Mateus? Mateus 7, 21. Olha que forte essa palavra. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor que entrará no céu. Não é porque você reza que você vai entrar no céu. O que vai fazer você entrar no céu é obediência a Deus. Você está entendendo? Essa palavra é importante para você hoje. Você quer ser salvo? Sim, eu quero ser salvo. Eu sei que você está dizendo isso. Então você precisa obedecer a Deus.
João 14,15. João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se eu amo a Deus, eu observo os seus mandamentos. Se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Aqui nós temos uma outra questão. Quem não obedece a Deus é porque não ama a Deus. Quando você ama, você obedece. Se um filho ama o pai, então o filho vai obedecer ao pai. Obediência tem a ver com amor. Quando eu amo, obedecer não é pesado. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Não sabeis que, quando vos ofereceis a alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça. Então a verdade é uma só. Ou você vai obedecer a Deus ou você vai obedecer ao pecado. Você só tem que tomar essa escolha. Você vai querer obedecer a quem? Obedecer ao diabo ou obedecer a Deus? É melhor obedecer a Deus. Ah, mas é difícil seguir os mandamentos, é muito exigente, não pecar contra a castidade, não fazer isso, não fazer aquilo. Mas vale a pena porque você vai ser salvo. Veja, a vida sua está aqui. Sois escravos daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça. Então, quem você quer obedecer? Diga aqui nos comentários. Eu quero obedecer a Deus para poder ser salvo. Diga aqui nos comentários. Eu quero obedecer a Deus para que eu possa ser salvo. Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para alguém.